Noite, orando, estudando a palavra do Senhor. E aí o nosso irmão Carlos Marcos também nos fez esse convite para que a gente já pudesse compartilhar um pouquinho, né, do que o Senhor tem falado aos nossos corações. Antes da gente ler a palavra do Senhor e meditar um pouquinho sobre ela, queria orar. Vamos orar, falar com o Senhor que nesse momento, na verdade, o Espírito Santo fale, né? Não é a Fernanda, não é a líder de adolescentes, né? Mas, na verdade, que o Espírito Santo ele venha fazer a obra que eu não sou capaz de fazer, né? Só Ele. Então, oremos. Paizinho, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Muito bom cantarmos louvores ao Teu nome, engrandecermos o Teu nome, contemplarmos a Tua grandeza. Isso é muito bom, alegra o nosso coração. E nesse momento, ó Pai, eu peço humildemente que o Senhor esteja falando conosco, Senhor. Esteja falando aos nossos corações através da Tua palavra. E que tudo que eu disser aqui, na verdade, não venha de mim, mas que o Senhor esteja fazendo a obra, porque essa obra só é possível através do Teu Espírito Santo, e eu reconheço isso, Pai. Então, me coloco nas Tuas mãos para que o Senhor possa me usar para edificar a Tua casa, edificar a Tua igreja, abençoar os meus irmãos. É em nome de Jesus que eu oro, amém. Queridos, essa semana eu estive visitando nosso irmão Daniel Cabral, que para a glória do Senhor, ele teve a saúde dele restabelecida, né? E foi muito bom estar ali com ele, conversando, e na conversa com o nosso irmão Daniel, falando sobre o poder do Senhor e como o Senhor foi poderoso na vida dele, no AVC que ele teve, né? Como o Senhor agiu. Eu depois fiquei pensando e queria meditar com os irmãos, compartilhar de maneira bem objetiva alguns tópicos que o Senhor me fez aprender, né? Me ensinou. E eu quero dividir isso com a igreja. Então, convido a igreja a abrir a Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 14. Nós vamos ler aquela passagem onde Jesus anda sobre as águas. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Mateus 14, de 22 a 33. Eu vou ler na minha tradução, mas os irmãos podem acompanhar, quem tiver com a Bíblia, né, ou acompanhar a projeção. Diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então, os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Queridos, esse texto é um texto que é muito conhecido, né? A gente já ouviu, desde o departamento infantil, a gente aprende essa história, esse texto, esse fato que aconteceu com Jesus e seus discípulos. Mas essa semana eu estive debruçando nesse texto e tentando olhar versículo por versículo e tentando observar detalhes preciosos que, de repente, numa leitura contínua, a gente não presta muita atenção. E são esses detalhes que eu gostaria de compartilhar com a igreja de maneira objetiva. Se eu pudesse dar um título a essa nossa conversa hoje, eu daria o título de O Milagre
de uma tempestade. Nem sempre a gente pode dizer que a tempestade em si é o milagre, mas a gente pode estudar um pouquinho e ver como o Senhor trabalha, como o Senhor trabalhou e como o Senhor ainda trabalha nas nossas vidas em meio às tempestades. E eu queria pontuar, né, alguns tópicos. E o primeiro tópico que eu queria salientar para que a gente pudesse observar é o seguinte: mesmo estando em obediência ao Senhor, mesmo estando cumprindo, né, o propósito, aquilo que o Senhor determinou para a gente, nós podemos ser surpreendidos com as tempestades da vida. Mesmo quando a gente está cumprindo o ID do Senhor, aquilo que o Senhor determinou, aquilo que o Senhor nos chamou, a gente pode estar caminhando em obediência, mas isso não nos blinda, não nos dá imunidade às tempestades. As tempestades, elas podem nos afetar. Nesse texto, nos versículos 22 e 23, a gente percebe que Jesus, ele ordenou, em outras traduções diz que Jesus insistiu com os discípulos que subissem no barco e fossem. Ou seja, os discípulos obedeceram ao que o Senhor falou. Olha, subam no barco e vão. E eu achei curioso essa parte, porque eles iam para o mesmo lugar. Por que Jesus insistiu para que os discípulos fossem sozinhos? Por que Jesus insistiu que os discípulos fossem na frente e ele ficasse, se eles iriam para o mesmo lugar? Então, os discípulos, mesmo com essa questão, por que o mestre quer ficar e mandou a gente ir? Mesmo assim, eles obedeceram. Eles foram. Eles atenderam a ordem do Senhor. Eles foram, entraram no barco e seguiram o caminho que Jesus havia mandado que eles fizessem. Os discípulos, eles estavam sempre caminhando com Cristo. Eles estavam caminhando, eles estavam sempre aprendendo as lições do Senhor e cumprindo a ordem do Senhor, mas isso não blindou, não impediu os discípulos de viverem uma circunstância de tempestade. Mesmo obedecendo a ordem do Senhor, os discípulos se encontraram num momento, numa tempestade. A gente começa a refletir porque a gente às vezes pode estar vivendo um momento assim na nossa vida. Senhor, eu tenho seguido tão fiel com o Senhor, eu tenho sido tão fiel, eu tenho participado, eu tenho ajudado o meu próximo, eu tenho sido realmente um embaixador e uma mensageira do Rei aonde eu estou, eu tenho levado a Tua palavra. Por que essa tempestade está assolando agora a minha família? Por que esse desemprego aconteceu? Por que essa enfermidade está batendo na minha porta? Meus queridos irmãos, a gente aprende nesse texto que mesmo em obediência, nós vivemos tempestades. Mas vai além disso. O que o Senhor permite que aconteça nas nossas vidas nunca é por acaso. O Senhor sempre tem um propósito. O nosso Deus, Ele é um Deus extremamente inteligente, com uma sabedoria infinita. E a cada dia o Senhor me surpreende muito com a criatividade, com a estratégia que Ele usa na nossa vida, né? E nessa sabedoria do Senhor, Ele permite que às vezes passemos por algumas tempestades, porque existe um propósito nisso. Vamos caminhar então no segundo tópico que eu gostaria que a gente pudesse pensar. O primeiro foi, mesmo em obediência, a gente pode ser surpreendido com as tempestades da vida. O segundo tópico que eu tiro desse texto, né, de lição, é o seguinte: a presença de Jesus Cristo na nossa vida não significa obrigatoriamente o cessar da tempestade. Mas significa que nós não estamos sozinhos. Ter Jesus conosco não significa que a tempestade vai cessar. Significa que não estaremos sós. A gente pode ver nos versículos 25 e 26, e essa parte eu achei muito curiosa. Olha o que diz versículo 25 e 26. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Ou seja, Jesus ordenou aos discípulos que fosse na frente, Jesus subiu ao monte para orar sozinho, e Jesus, tem uma parte do versículo aqui, ó,
no final do versículo 23 diz assim: quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Aí o 24, naquele momento, ou seja, Jesus estava no monte sozinho, orando. Os discípulos já estavam no barco. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. As ondas batiam no barco que estavam com os discípulos esses que tinham caminhado com o Senhor, que eram amigos de Jesus. Jesus já havia enviado eles para irem adiante. Jesus viu que a tempestade estava lá, mas o versículo 25 diz que só de madrugada é que Jesus foi. Jesus não saiu da onde ele estava correndo para ir acudir os discípulos no barco. Achei isso interessante, porque às vezes o nosso pensamento é assim: Senhor, eu estou passando por um problema, vem me acudir agora. Como se o Senhor fosse agora, parou a tempestade. Existem momentos que sim, o Senhor vai agir dessa forma, mas existem momentos como esse no texto, que Jesus permaneceu sozinho, permaneceu orando, mesmo com um barco passando por uma tempestade. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo lá no barco. Ele não foi de imediato acudir os discípulos, mas ele sabia, porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e nada foge do controle dele. Ele sabia, mas ele não foi de imediato acudir os discípulos, né? Não foi de imediato acalmar a tempestade. E na tempestade, o medo foi tão grande que não permitiu que os discípulos pudessem identificar Jesus. Curioso, né? Eles estavam com Jesus naquele momento, eles se despediram de Jesus, pegaram o barco, foram, no meio da tempestade, o barco no meio do lago, na tempestade. Quando Jesus aparece, que não foi de imediato, mas quando ele aparece, os discípulos não reconhecem Jesus. Por que não reconhecem? Estavam com medo. O medo, ele às vezes nos paralisa e torna a nossa visão tão turva, tão nebulosa, que a gente não consegue ver Jesus perto da gente. Jesus estava ali, ele já tinha chegado, e os discípulos não identificaram Jesus. Muito pelo contrário, né? Falaram que era o quê? Um fantasma, e gritaram de medo. É um ponto que me faz também pensar que nas tempestades da nossa vida, às vezes, porque a gente quer uma resposta tão imediata, e essa resposta não vem de imediata, mesmo assim a gente não consegue sentir Jesus, a gente não vê Jesus perto da gente, e a gente se sente sozinho. E será que Cristo nos abandonou? O medo nos faz sentir assim, né? Mas Cristo não nos abandonou. Assim como ele estava lá com os discípulos, mesmo os discípulos não o identificando, o Senhor está sempre com a gente também. E aí, na sequência desse raciocínio, dessa linha de pensamento, a gente percebe que um terceiro ponto. O primeiro ponto que eu falei, que é mesmo em obediência, a gente pode ser surpreendido com as tempestades da vida. O segundo ponto, a presença de Jesus Cristo na nossa vida não significa obrigatoriamente o cessar da tempestade, mas significa que não estamos sozinhos, tá? E o terceiro ponto que a gente pode aprender desse texto é o seguinte: as tempestades que passamos, elas geram em nós aprendizado e intimidade com Deus. As tempestades que passamos na nossa vida geram em nós aprendizado e intimidade com Deus. Vamos ver o que diz o versículo 27. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus chegou, ele não foi identificado, né, de primeira. Acharam que era um fantasma. Mas a palavra que o Senhor deu foi uma palavra de autoridade. E a palavra que o Senhor deu e a palavra que o Senhor dá na nossa vida, ela é inconfundível. A palavra que o Senhor diz para cada um de nós, ela é poderosa. Ela é inconfundível. E a palavra do Senhor
Percebam, irmãos, a curiosidade desse texto, o detalhe, e eu fiquei tão grata ao Senhor por Ele ter me ajudado a entender isso, né? Quando Jesus Cristo chegou naquela tempestade, naquele barco, Ele não fez de imediato a tempestade se acalmar. A primeira coisa que Ele fez foi falar com os discípulos. Coragem. Coragem, sou eu, não tenham medo. Então, ao chegar, Jesus não acalmou a tempestade, mas Jesus ensinou os discípulos uma postura de coragem. Ele deu uma palavra para os discípulos de encorajamento e uma palavra para os discípulos de autoridade e de ânimo. Independente da tempestade que você esteja vivendo, você é um filho de Deus. O Espírito Santo do Senhor habita em você. Tenha ânimo, tenha coragem, tenha uma postura de autoridade mediante as tempestades. Por quê? Porque você não está sozinho. Essa coragem, esse ânimo, ela não é por sua causa, não é pelas suas forças, mas é porque Cristo está com você. E foi isso que Ele fez com o discípulo. Eu achei isso incrível, porque a nossa expectativa é que o Senhor chegasse naquela tempestade, naquele momento, e falasse assim: cessem os ventos, né? Acalma o mar. Mas Ele não fez isso de primeira. A primeira coisa que Ele fez foi coragem. Tenha ânimo. Esse é o aprendizado que o Senhor nos dá, que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Tenha ânimo. Sou eu. Não são suas forças, não é o banco, não é o patrão, não é o médico. Sou eu, é Cristo. É Ele que nos encoraja. E esse aprendizado vai além, porque gera em nós uma intimidade. Olha o que aconteceu depois, no versículo 28. Depois dessa palavra de ânimo e de encorajamento, houve uma resposta de Pedro. Pedro reagiu ao estímulo de Jesus. Porque Pedro disse assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E aí o que o Senhor falou? Venha. Olha que intimidade. Olha que intimidade. Porque Pedro, ele meio que... Eu não digo que ele tenha duvidado, mas ele quis experimentar mais de perto. Ele não quis ficar só naquela contemplação, ele quis experimentar, ele quis ficar mais próximo. Ele quis experimentar daquele poder que Jesus estava demonstrando, que era andar sobre as águas. E ele falou: se o Senhor é mesmo, mestre, mande que eu vá. Ou seja, eu quero experimentar, eu também quero ter isso. Eu quero ter essa intimidade com o Senhor, a ponto de também poder andar sobre as águas. Então, as tempestades, quando elas acontecem na nossa vida, além do aprendizado, ela nos permite ter uma intimidade maior com o Senhor. E isso aconteceu, essa intimidade de Pedro com o Senhor, aconteceu antes da tempestade cessar. Antes da tempestade cessar. Tanto é que enquanto ele caminhava por cima das águas, em algum momento ele sentiu o vento forte. E aí ele fraquejou e afundou, né? Então a tempestade ainda estava batendo. Meus irmãos, as tempestades elas vêm assolar a nossa vida. Mas essas tempestades elas não acontecem à toa. Não acontecem à toa. O Senhor quer nos ensinar algo. Ele quer que nós tenhamos mais intimidade com Ele. Que nós tenhamos uma postura de autoridade. Que nós tenhamos ânimo e coragem. E que a gente possa realmente sentir mais de perto, mais próximo, o poder de Deus na nossa vida. No versículo 29, 30 e 31, a tempestade ainda não havia cessado, mas Jesus ensinou sobre fé. Olha o que ele diz. No 29, ele falou: venha, né, para Pedro. Pedro saiu do barco, começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ele ficou com medo, começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Aí olha o Senhor, imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. E disse: como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Olha o ensinamento do Senhor, fé. Tenha fé. Você estava indo bem. Por que duvidou agora? Porque eu não mandei cessar a tempestade?
Você duvidou porque a tempestade não parou? Mas sou eu. Eu continuo aqui. Eu continuo sendo Cristo. Por que você duvidou? Olha que ensinamento. Mesmo no meio da tempestade, a tempestade ela pode de repente não ter cessado ainda na vida do irmão, na minha vida, mas o Senhor permanece com a gente, Ele permanece nos ensinando. Então, primeiro tópico, mesmo em obediência, a gente pode ser surpreendido com as tempestades da vida. Segundo tópico, a presença de Jesus Cristo na nossa vida não significa obrigatoriamente o cessar da tempestade, mas significa que nós não estamos sozinhos. Terceiro tópico, as tempestades que passamos geram em nós aprendizado e intimidade com Deus. E para finalizar, para concluir, o quarto tópico, as tempestades que passamos geram frutos para a glória de Deus. As tempestades que passamos servem para apontarmos ao Senhor. Não é para nosso mérito, porque a gente não merece nada. Não é para o nosso conforto, não é para o nosso bem-estar. As tempestades que passamos é para que a gente tenha maior intimidade com Deus e para que a gente possa apontar a glória do Senhor. Olha, a gente pode ver isso nos versículos 32 e 33, que diz assim: então, depois de tudo isso que aconteceu, depois de toda essa experiência, então, os dois, quem? Jesus e Pedro, subiram no barco e o vento se acalmou. Só depois de todo aquele aprendizado, de toda aquela experiência, o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Queridos, as tempestades que vivemos geram frutos para a glória do Senhor. Por que eu comecei falando do irmão Daniel, né? O irmão Daniel sofreu um AVC recentemente e ele contou toda a experiência que ele viveu. E no final ele falou que ele estava no hospital, né, numa enfermaria, e ele teve a oportunidade de pregar o evangelho a dois homens que estavam no quarto junto com ele. E dois homens que já haviam ouvido do evangelho, já tinham uma experiência e que haviam se desviado. E aí eu conversando com o irmão Daniel, eu falei assim: irmão Daniel, o irmão já parou para pensar que tudo isso que o irmão viveu, se serviu para que essas duas pessoas tivessem a oportunidade de aceitar Cristo? Está valendo. Porque o nosso Deus, Ele ama a sua igreja, Ele nos ama como filhos, mas Ele quer ter mais filhos, Ele quer amar aqueles que estão perdidos e que precisam serem resgatados. Então, está valendo. Porque o Senhor, Ele deixou as 99 e Ele foi atrás de uma, né? A parábola nos diz isso, que o pastor deixou as 99 e foi atrás daquela que se havia perdido. Então, está valendo. Irmãos, em que momento nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no momento da obediência, no momento da tempestade, no momento de que a fé, de repente, às vezes dá uma vacilada, às vezes a gente se sente sozinho. Quero compartilhar isso com os irmãos. Vamos aprender, vamos ter mais intimidade com o Senhor, vamos aproveitar essa oportunidade que estamos vivendo para que a gente tenha uma profunda intimidade com o Senhor e pedir ao Senhor o privilégio de, ao final de tudo isso e em tudo, apontarmos sempre para a glória do Senhor. Independente das circunstâncias, independente do vento forte, da onda alta, precisamos apontar para a glória do Senhor, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Eu espero que tenha abençoado a vida dos irmãos, porque essa palavra abençoou muito a minha vida. Deus abençoe a igreja.